Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Que Deus possa continuar, Aí sempre nos abençoando, nos protegendo e nos levando em direção a viver o querer e a vontade dEle. Quando pensamos na questão de viver o querer e a vontade do Senhor, nós pensamos em Israel e pensamos também esse capítulo 12, que é o nosso capítulo de hoje. Ele traz também uma reflexão bem interessante sobre essa questão da direção do Senhor. Israel havia por muitos anos, vinha sendo direcionado por Deus, guiado por Deus, por meio do seu profeta Samuel. Deus era o rei desse povo. Deus era aquele que conduzia esse povo. Mas o povo eu não sei se aderiu, mas as incertezas, a falta de confiança levaram eles adiante de Samuel e pedindo um rei. E aqui nesse capítulo 12, Samuel deixa bem claro qual o motivo de vocês pedirem um rei. Por que vocês estão pedindo um rei? Tanto que a gente vê no início do capítulo, ele diz, olha, em algum momento defraudei, em algum momento humilhei, em algum momento roubei, em algum momento agi indevidamente contra vocês ou contra qualquer pessoa. Ele ainda vai dizer, se assim o fiz, que alguém se manifeste, que alguém seja testemunha. Porque Deus é testemunha que eu não fiz, que eu não agi de forma incorreta, pelo contrário, agi de forma correta diante de vocês. E o próprio povo declara diante de Samuel: não, você sempre foi fiel, você sempre agiu da maneira correta, da maneira como um homem de Deus precisaria agir. E Samuel repete: então Deus é testemunha. Eles repetem: Deus é testemunha. Por quê? Porque Samuel deixa claro que a motivação deles de pedir um rei não era por falha do sacerdote, não era por falha do homem de Deus, mas era pela ignorância do coração e pelo distanciamento que esse povo estava de Deus. Esse povo era rebelde, esse povo queria viver da sua forma, do seu jeito. Então, em vez deles olharem para os princípios de Deus, eles falavam muito, em Moisés, falavam muito em tantas questões de Abraão, em tantas situações, mas eles não seguiam os princípios deles. Eles não seguiam, só tinha um título, Como a gente pensa que às vezes existem pessoas que só têm uma placa de igreja, não é igreja. E, e aí vem de cada um. Então Samuel deixa muito claro isso e diz que enquanto eles permanecerem fazendo aquilo que o Senhor não agrada, como ele vai dizer no finalzinho do capítulo, no último versículo, no versículo 25, ele vai dizer assim, ó, se porém preservares em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Percebe que o povo, eles preservavam em fazer a maldade. E a maldade aqui não é simplesmente fazer um mal ao outro, é fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. É fazer mal aquilo que está diante de Deus, aquilo que Deus havia colocado. Porque quando nós não fazemos aquilo que Deus nos direciona, sendo povo de Deus, filho dele, nós fazemos o mal. Nós fazemos o bem quando fazemos aquilo que Deus nos direciona, e fazemos o mal quando nós nos rebelamos contra ele. E Samuel diz, ó, se vocês continuarem dessa forma, tanto vocês como o rei de vocês vão perecer. E aí vem para nós uma reflexão para nós, qual é a motivação das nossas escolhas? Qual é a motivação das nossas decisões? Sabemos que nós somos levados todos os dias a tomar infinitas decisões. Algumas mais simples, como o que comer, o que vestir, outras maiores, vamos dizer assim, o que comprar, de um valor mais significativo, de mudanças, de tantas situações que muitas vezes precisamos tomar decisões. E às vezes temos que tomar, não há outra opção. Mas a decisão que nós precisamos ver antes de tomar é qual é a motivação. O que me motiva a tomar essa decisão? Será que é o fato de estarmos, porque esse versículo, esse capítulo 12, mostra para nós o maior pecado de Israel. O maior pecado de Israel foi o fato de estar distante do Senhor e permanecer distante do Senhor. E buscar fazer a sua vontade, buscar ser direcionado pelos seus corações, não pelo coração de Deus. Então, o pecado de Israel, o pecado daquela nação, a qual fez aquela nação cair na mão dos seus inimigos, foi o fato de Israel estar distante do Senhor, não buscar mais direção do Senhor, preservar em fazer o mal. E o profeta diz para eles, olha, a questão agora não é o rei já foi feito, vocês já pecaram diante do Senhor. Mas Deus é misericordioso, Deus é fiel. Se tanto vocês e o rei de vocês decidirem em fazer o bem, Deus estará com vocês.
Deus será na vida de vocês. Agora, se vocês preservarem, tanto vocês como o rei de vocês serão eliminados, vocês vão perecer a cada dia. É algo que nós precisamos pensar também. Como está o nosso coração? Por onde o nosso coração tem passado? Temos realmente buscado a direção do Senhor, orado ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos direcionar? Que possamos pensar nisso. Porque se há um pecado sério, se há um pecado extremamente sério, é o pecado de nós, como povo de Deus, como servos e servas dele, estarmos distante do nosso Senhor. Deixarmos a oração de lado, deixarmos a leitura da nossa palavra de lado, deixar o fato de congregarmos como em segundo plano. Isso precisa ser prioridade das nossas vidas. Isso precisa ser um princípio inegociável. Que possamos pensar nisso. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.